A graça e a paz, meus irmãos, um bom dia a todos nós, que possamos ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus, mais um devocional no livro de Salmos, mas antes uma palavra de oração. Bondoso Deus, muito obrigado por tua fidelidade, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração a cada dia através da tua palavra e agora por meio deste devocional no Salmo de número 131. Assim oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então o Salmo hoje é o Salmo de número 131. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este é um salmo de romagem. Na verdade, os salmos do Salmo 120 até o Salmo 134 são tidos como salmos de romagem, né? Salmos que eram cantados quando os peregrinos de todo Israel iam para Jerusalém para celebrar ali as festas judaicas. Ele foi escrito por Davi e trata-se de uma espécie de confissão que retrata a maneira como Deus espera que nos aproximemos dele com um coração humilde, com um coração contente. A declaração de Davi, ela nos parece bastante ousada. E a princípio, nós poderíamos pensar que se alguém se autoproclama humilde, já deu, o primeiro passo rumo ao orgulho. Mas isso não é necessariamente verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele afirmou que ele era manso e humilde. E nós sabemos que ele nunca pecou. Na verdade, a humildade deve ser um alvo nas nossas vidas. O Senhor, ele se agrada dessa postura e uma vez que nós vamos dando passos em direção à verdadeira humildade, reconhecer estes passos de vitória diante de Deus em oração, não tem nada de errado nisso. Então, se o coração estiver no lugar certo, aí sim que realmente não tem nada de errado. Então, está certo que isto é uma linha muito tênue, mas nós precisamos crescer em humildade. Então, oremos para reconhecer o orgulho em nossas vidas que tanto afronta a Deus e para darmos passos práticos combatendo as ações pecaminosas que revelam este orgulho em nossas vidas. Na medida então que abandonamos tais ações, nós vamos crescendo em humildade. Ações essas em relação ao trato com as pessoas que nos cercam, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso chefe, colegas de trabalho, com os nossos irmãos em Cristo. À medida que mortificamos a nossa carne, abandonamos ações que revelam o orgulho do nosso coração, nós vamos crescendo em humildade. Portanto, é possível sim identificar o nosso crescimento em humildade. Fato é que o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. No verso 1, Davi ele afirma: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Nós sabemos que coração na Bíblia refere-se à sede dos nossos planos, desejos e decisões. Daí fazer todo sentido a relação que Davi faz aqui entre a humildade e o não andar à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele. Então, andar em humildade é ter um conceito equilibrado a respeito de si mesmo. É isso que também nos conduz a não ter um olhar altivo em relação ao próximo. Você anda em humildade diante de Deus? Tem um coração contentado diante do plano soberano do nosso Deus?
ou vive em murmuração, cobiçando e invejando a vida do próximo, né? Sem tomar aí uma atitude de fidelidade à palavra e de fidelidade a Deus, portanto, enquanto se deixa conduzir por Ele. Lendo um estudo sobre este salmo, eu me deparei com o seguinte comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. É o orgulho que nos faz insistir e lutar por aquilo que muitas vezes Deus não quer nos conceder. É o orgulho que muitas vezes quer nos fazer ultrapassar os limites de nossa própria vocação. É o orgulho que nos faz querer saber o que Deus não nos permite saber. E um coração orgulhoso não é um coração aceitável diante de Deus. O versículo 2, ele aponta para outra direção. Ao invés de andar na soberba, tentando traçar o próprio caminho, ser quem não é, ter o que não pode ter, Davi ele aquieta a sua alma, né, em uma postura ali de quietude, de humildade, de contentamento diante de Deus, né, e ele afirma, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A metáfora aqui aponta para uma criança que já não é uma criança que chora, né, clamando por leite no colo da mãe, mas uma criança que se aconchega no colo da sua mãe, satisfeita por simplesmente estar ali, né? Estar no lugar onde ela está ali. Então ela está contentada por simplesmente estar no colo da sua mãe. Desfrutar de um coração humilde é poder desfrutar de uma vida contentada. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Nós precisamos aprender a calar, cegar, confiando no Deus Todo-Poderoso que nós professamos crer. Louvado seja Deus por sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Porque, na verdade, muitas vezes nós temos agido como a criança de peito que insiste em berrar mesmo com a barriga cheia, né? Então, a razão disso, porque ainda nós somos muito orgulhosos. Então, nós precisamos ansiar, clamar ao Senhor, para que o versículo 1 se torne um objeto de desejo do nosso coração descontente. Que o Senhor, então, nos capacite a andar em humildade, a andar de um modo aceitável, né? Que glorifique o nome dele. É um grande desafio, A razão de nós andarmos de forma descontente, muito provavelmente, é porque estamos andando em orgulho e não em humildade. Que o Senhor nos conduza, então, a uma postura de humildade, que o Senhor nos quebrante e que possamos reconhecer quem somos, quem Ele é e a nossa necessidade de um Salvador. E aí, uma vez reconhecendo isso, então, desfrutar de um contentamento dele e então poder descansar no plano soberano dele. Que o Senhor nos conduza. Quero ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, tem misericórdia de nós. Nos faça compreender a nossa pequenez. Nos faça entender o quão necessitados nós somos da Tua graça. Ó Deus, perdoa todo o orgulho do nosso coração. Ó Senhor, nos ajude a ter um coração contentado e submisso ao Teu querer nas nossas vidas. A um coração que, ao olhar para a Tua salvação, se alegra. Ao olhar para o Teu plano redentor, realmente exalta, exulta em alegria. Ó Deus, nos ajude, Senhor, nos capacite a não andarmos de acordo com a nossa força, mas a depender totalmente de Ti. Nos ajude
a andarmos em humildade diante de Ti e diante dos homens, a ter um pensamento equilibrado a respeito de nós mesmos. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós temos um pensamento equivocado sobre nós mesmos. E assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, uma boa semana, medite nessa palavra. Até logo mais.